Oi, gente! Tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um dia lindo. Ontem foi pesadíssimo. Ai, fiquei muito assombrada, gente. Nossa Deus, fiquei muito assombrada. Hoje é capítulo 19 de Apocalipse. Eu não leio antes, eu já falei pra vocês, hein, porque eu gosto de sentir a emoção junto com vocês. Eu me lembro muito quando eu lia para os meus filhos, quando eles eram pequenininhos. A gente ainda lê um pouco para eles, né? Mas quando eles eram pequenininhos eu lia um livrinho muito gostosinho, Os Ursos de Branly. A gente lia até para minha enteada quando ela era pequena, a Estela. Inclusive o livrinho era até dela. É sobre umas historinhas de bons costumes, né? É bem legal. Hoje são 21 versículos. E aí quando eu tô lendo aqui eu me lembro dessa fase que era gostosa, eu gosto de ler. Eu sempre gostei de ler, né? Então, ler para vocês agora com a câmera aberta é bem divertido. É bem legal. Obrigado por você estar aí. Continue se inscrevendo, comentando, compartilhando, falando sobre os toques de clay aqui, né? Que eu dou. Às vezes dou uns toques de clay aqui na mesa, faço um monte de loucura. Mas estou aqui lendo a Bíblia purinha para vocês. A Bíblia purinha, 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 purinha. Para você tirar a sua própria conclusão, guiado pelo Senhor, claro, né? Ore antes de ler a Bíblia para que Deus fale com você. Tô incomodada com esse cabelo. Ai, tô precisando dar um jeito, gente. Me deem sugestões aí que eu acho que eu vou dar um... Ele tá... Olha o tamanho. Tá lá na bunda. Tem que arrumar esse cabelo. Me deem sugestões aí se eu devo voltar a ser loira. Quem aí me conhece quando eu era louraça, assim, da cor desse microfone? Falem aí. O que vocês acham da ideia? Eu não vou voltar a ser loura não, dá muito trabalho. Vamos lá, capítulo 19. Que o Senhor prepare o nosso coração e nos dê discernimento, sabedoria e entendimento para compreender o que Ele está falando com a gente e o que é para a gente compreender e entender nesse momento da nossa vida. Tem isso também, né? Tem coisas que a gente não precisa entender, nem pode, nem quer e nem vai saber. Então que o Senhor nos dê sabedoria para entender o que a gente precisa entender agora, nesse momento, da minha vida, da sua vida. Depois disso eu ouvi no céu uma voz forte, como se fosse de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Ele condenou a prostituta, mais uma vez, se você não assistiu de ontem, assista. A prostituta é a cidade, é uma grande cidade que fornece tudo quanto é tipo de coisas e comidas para o mundo inteiro. Tirem as suas próprias conclusões. Aí, né? E daí tá falando, aleluias, o Senhor venceu essa grande prostituta, ele tocou fogo lá, acabou tudo. Ai, que corrompia com a sua imoralidade. Deus castigou, porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez, aleluias, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelho e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram, amém, aleluias, amém, aleluias. Eles louvaram a Deus por isso. Essa cidade aqui, eu tô aqui, gente, tô invocada com a China, né? Tô pensando de novo na China, porque o povo chinês não é muito cristão, né? Não sei a porcentagem, mas eu sei que quando eu era pequena, eu já falei em outro vídeo, vou falar de novo, né? Você tá chegando aí agora? Quando eu era pequena, eu aprendi que a Grande Babilônia era os Estados Unidos, né? Porque até hoje é a maior potência, mas até 2030 é previsto que a China ultrapasse os Estados Unidos. E lá os chineses não gostam muito de cristãos, né? Eles não são muito cristãos. Eles têm outras religiões, até o budismo, outras coisas. O budismo dizem, né, que não é uma religião, que é uma forma de vida, né? Não sei. Vamos voltar aqui. Bom, os 24 seres que estão lá no trono com o Senhor, falaram, aleluia, glória a Deus, a vingança, né? Se vingaram dos servos de Deus que foram assassinados nessa cidade, né? Então veio do trono o som de uma voz que dizia, louvem o nosso Deus,
todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes quanto as humildes. Então, se você acha que rico não vai para o céu, tem algumas religiões que pregam isso, é mentira. Olha aqui, ó. Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, estou gaguejando, e todos os que o temem, tanto as pessoas importantes, as ricas, quanto as pobres, as humildes. Então, quer dizer, lá no céu vai ter rico e pobre. Não acredite que você tem que ser pobre. Não acredite nisso. Aí houve um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que diziam: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquem alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. Aleluias, glória a Deus, nós somos a noiva. Se você não sabe, vou te falar. Nós somos a noiva. A igreja de Cristo aqui na terra é a noiva. Nós estamos nos preparando para um casamento com o Cordeiro, simbologicamente falando. Aí as pessoas acham que a igreja deles, o nome tal, é a igreja, que é a noiva. Mas nós aqui do Toque de Clay já aprendemos que a noiva é a igreja invisível de todas as raças, cores, sabores, credos. O que importa é dentro de você com Deus, o que Deus vê. Que Deus vê a sua alma. Deus tem um nome para a sua alma. Se você não ouviu, volta lá no capítulo da alma que você vai aprender isso, é bem legal. Mas enfim, vamos voltar aqui. A igreja invisível está se preparando para um casamento com o Cordeiro. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir, coisas finas, coisas boas. Você merece, você é a igreja de Cristo, você é a noiva de Cristo. O linho são as boas ações do povo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Por isso eu falo sempre, não se preocupe com pormenores, se é antes, se é depois, se vai ser agora, se vai ser amanhã, não importa. Não importa é a sua boa ação, importa é a sua roupa de linho puro. Ó, linho finíssimo, linho brilhante, linho puro. E o linho são as boas ações. É a caridade, é a generosidade, é a mansidão, é a gentileza, é o amor, é o perdão, é o carinho, é o cuidado, é isso. É você transmitir paz. Hoje que você chegar num ambiente, você leva paz. Tem tanta gente que chega e já deixa um ambiente todo pesado, aquela energia ruim, assim, que você já fala, puxa, misericórdia, sai de mim. Seja a pessoa que traz paz para o ambiente, seja a pessoa que leva brisa, serenidade, porque isso é linho. Assim você vai se vestir de linho fino, são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore somente a Deus. João se ajoelhou, João que viu Jesus, que deitou no peito de Jesus, aquele a quem Jesus amava. Ele se autodenomina, nós lemos João, né? E ele, quando ele viu o anjo, ele se ajoelhou diante do anjo. Todos nós estamos sujeitos a errar, a adorar a coisa errada, a pessoa errada. Mas o anjo falou: não faça isso. Eu sou como vocês, assim, ó, e vocês, seus irmãos. Continuem fiéis à verdadeira palavra revelada por Jesus. Adore somente a Deus. Pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Amém. Em seguida,
Eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Oh, glória a Deus, aleluias. Ai, meu Deus, amém. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lembra que nós lemos os cavalos? Nossa, cada cavalo horrível. Cada vez que ele aparecia, ele trazia uma tragédia. Uma coisa horrível para o mundo. Ele julga e combate com justiça. Cavalo branco é justo, verdadeiro, fiel. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Quem será? Você já sabe quem é? Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na sua capa e na perna dele está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o fiel, ele vem montado no cavalo branco para nos fazer justiça. Aleluias! Glória a Deus, glória a Deus. Ai, glória a Deus. Na perna dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome dele é a Palavra de Deus, ele é a voz de Deus. Ele é o Criador encarnado. Para ninguém falar que ele não sabe o que a gente está sentindo, porque ele sabe. Ele sofreu, foi humilhado, sentiu dor, tudo que a gente sente ele sentiu, ele sabe. E nós sabemos que ele sabe, porque ele foi humano, 100% humano. Então eu vi um anjo que estava de pé sobre o sol, e ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne dos reis, de generais, de soldados, de cavalos e de cavalheiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois eu vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Eles vão lutar contra Jesus. Que gente abusada, né, menina? O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. Eles são a falsificação de Jesus, né? Porque o monstro, ele morre, né? Essa pessoa vai morrer e vai ressuscitar, como nós já lemos. Ele vai ressuscitar, gente, igual Jesus. Não se deixe enganar. A Bíblia já está falando com a gente aqui. E ele é chamado de um monstro aqui. Olha, com aquelas coisas que ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro, os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Eu pulei alguma coisa? Acho que eu pulei, pera um pouquinho, vamos voltar aqui. Depois João viu o monstro e os reis desse mundo inteiro e seus exércitos reunidos para lutar com Jesus, né? Com o cavalo branco. O monstro foi feito prisioneiro primeiro e o falso profeta não está certo. Que havia feito coisas espantosas na sua presença, milagres espantosos, tipo ressuscitar. Com aquelas coisas que havia enganado os que tinham o sinal do monstro e o que havia adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, Jesus. E todas as aves comeram a carne deles até não quererem mais. Então, quer dizer, vai ser uma carnificina geral. São pessoas, não são monstros, não são tudo que está sendo fictício aqui.
São pessoas e as aves vão comer. Vai ficar aquela carniça toda espalhada e os bichos vão ficar comendo ali, até não aguentar mais. Horroroso, horroroso esse capítulo. Aqui tem uma reflexões de vida que o Brennan Manning, que é o autor não, né? O comentarista dessa Bíblia, ele já faleceu, eu amo, ele é romântico, ele é poético. Se você quer comprar minha Bíblia, eu deixo sempre o link aí debaixo na descrição para você comprar uma Bíblia igual a minha. Eu vou ler o que ele falou aqui, Reflexões da Vida. O cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, em Apocalipse 19, que é esse que a gente leu agora. Nada pode nos causar dano permanente. Nenhum sofrimento é irrevogável. Nenhuma perda é duradoura. Nenhuma derrota é mais que transitória. Nenhuma decepção é definitiva. Glória a Deus, amém. Nossa, que delícia ler isso aqui, gente. Que paz, glória a Deus. Jesus não negou a realidade do sofrimento, do desânimo, da decepção, da frustração e da morte. Ele simplesmente afirmou que o reino de Deus conquistaria todos esses horrores e que o amor do Pai é tão generoso que nenhum mal poderia resistir-lhe. Ai, é lindo, né? O Brennan é muito poético, ele tem vários livros e eu sou assim apaixonada pelos livros dele, apaixonada, eu leio chorando. E assim terminamos o capítulo 19, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça você voltar amanhã, que estamos quase terminando, amanhã é capítulo 20 de Apocalipse. Vem, chama um amiguinho, vamos ouvir junto, vamos sofrer junto. Tchauzinho.